A guerra das palavras contra o esquecimento do ser. Outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre Heidegger. E aconteceu uma coisa curiosa. Quanto mais a palestra avançava, menos Heidegger parecia estar ali. Não porque o palestrante estivesse errado, mas porque existe uma distância enorme entre citar Heidegger e permanecer onde Heidegger nos deixa. Porque Heidegger não é confortável. Não é um filósofo da autoestima. Não é um filósofo da identidade. Não é um filósofo do autoconhecimento. E muito menos um filósofo da felicidade. Na verdade, Heidegger é quase o contrário disso tudo. Porque enquanto a nossa época pergunta, quem sou eu? Heidegger pergunta, o que significa ser? Parece a mesma coisa, mas não é, nem de longe. A nossa época está obcecada por identidade. Qual é o meu perfil? Qual é o meu propósito? Qual é a minha essência? Qual é a minha verdade? Qual é o meu diagnóstico? Qual é a minha tribo? Qual é a minha narrativa? E talvez essa obsessão revele mais sobre o nosso tempo do que sobre nós mesmos. Porque Heidegger jamais procurou uma identidade escondida dentro do sujeito. Aliás, ele passa boa parte da obra destruindo essa ideia. Não existe um verdadeiro eu escondido dentro de você esperando para ser encontrado. Não existe uma essência secreta. Não existe um núcleo original. Não existe um manual de instruções enterrado em algum canto da alma. Existe existência. E isso é muito mais assustador. Porque existir significa estar lançado. Você não escolheu nascer. Não escolheu sua língua. Não escolheu sua época. Não escolheu seu corpo. Não escolheu sua família. Não escolheu seu tempo histórico. Você simplesmente apareceu aqui. Jogado. Lançado. Arremessado dentro de um mundo que já estava funcionando muito antes de você chegar. E continuará funcionando depois que você partir. Heidegger chama isso de lançamento. Geworfenheit. Uma palavra estranha para uma condição ainda mais estranha. Porque significa que a existência não começa na liberdade. Ela começa na contingência. A liberdade vem depois. Muito depois. Primeiro você chega. Depois tenta entender onde caiu. E aí aparece outra palavra que a palestra mencionava o tempo inteiro. Autenticidade. Palavra bonita. Palavra vendável. Palavra que hoje aparece em livro de coach, palestra corporativa, em perfil de Instagram e anúncio de marketing. Mas Heidegger provavelmente teria um infarto se visse o que fizeram com essa palavra. Porque a autenticidade não significa ser você mesmo. Não significa seguir seus sonhos. Não significa encontrar sua essência. Não significa viver seu propósito. A autenticidade significa algo muito mais desagradável. Significa assumir que você vai morrer e que ninguém pode morrer por você. É isso. Simples assim. A autenticidade nasce da morte, não da autoestima, não da liberdade, não do sucesso, não do autoconhecimento, da morte. Porque a morte destrói todas as narrativas, destrói todos os personagens, destrói todas as identidades, destrói todas as máscaras, destrói todos os discursos e deixa apenas uma pergunta. O que você está fazendo com o tempo que recebeu? Não o tempo do relógio, não o tempo do calendário, mas o tempo da existência. Porque Heidegger não entende o tempo como sequência de horas. Isso é relógio, isso é cronômetro, isso é calendário. Tempo existencial é outra coisa. Você é feito de passado, você é feito de futuro, você é feito de possibilidade. Você carrega aquilo que foi, você projeta aquilo que ainda pode ser. Você existe nessa tensão. E talvez seja justamente por isso que a nossa época esteja tão cansada. Não porque o tempo acelerou, mas porque reduzimos o tempo a uma sucessão infinita de agoras. Um vídeo, outra postagem, outra notificação, outra notícia, outro escândalo, outro comentário, outro conteúdo, outro estímulo. E quando tudo vira uma sequência de agoras, acontece algo curioso. A existência perde profundidade. Não porque ficamos mais burros, mas porque deixamos de habitar. Heidegger gostava muito dessa ideia. Habitar. Permanecer. Demorar-se. Criar morada. Algo que parece quase impossível hoje. A gente passa pelas pessoas, passa pelas ideias, passa pelos lugares, passa pelas notícias, passa pelas relações, mas raramente permanece. E quando não permanecemos em nada, começamos a acreditar que o problema é psicológico, que falta autoestima, que falta identidade, que falta propósito, que falta autoconhecimento. Mas talvez o problema seja mais antigo. Talvez o problema seja ontológico. Talvez tenhamos esquecido a pergunta fundamental. Porque enquanto discutimos ansiedade, produtividade, burnout, redes sociais e algoritmos, Heidegger continua sentado num canto fazendo uma única pergunta. A mesma pergunta. A única pergunta. O que significa ser?
E talvez seja exatamente por isso que ele continua sendo tão desconfortável. Porque essa pergunta não pode ser respondida com um teste de personalidade. Não pode ser respondida com um diagnóstico. Não pode ser respondida com um perfil de rede social. Não pode ser respondida com uma carreira. Não pode ser respondida com um relacionamento. Não pode ser respondida com um propósito. Ela permanece aberta. E talvez a angústia exista justamente porque essa pergunta permanece aberta. Não porque exista algo errado conosco, mas porque existir nunca foi uma resposta. Existir sempre foi uma pergunta. E talvez o maior problema da nossa época seja justamente esse. Nós nos tornamos especialistas em responder, mas esquecemos como e a sua vida inteira tenta nos lembrar disso. MPI, Alocador Olha, mais perto da ignorância.